Havia um homem que era visto por todos como correto, trabalhador, educado, controlado. Nunca levantava a voz, nunca se envolvia em conflitos, nunca demonstrava raiva. Ele acreditava ser uma pessoa boa. Mas à noite, quando estava sozinho, sentia algo estranho, uma inquietação sem nome, uma irritação silenciosa, uma sensação constante de estar vivendo uma vida que não era inteiramente sua. Sem perceber, esse homem repetia os mesmos erros. Relacionamentos que começavam bem e terminavam em desgaste. Decisões que pareciam racionais, mas levavam sempre ao mesmo vazio. Explosões emocionais ocasionais que o envergonhavam profundamente. Ele não entendia, afinal fazia tudo certo. Carl Jung diria que esse homem não era controlado pelo mundo, era controlado por aquilo que negava em si mesmo. A maioria das pessoas vive com a convicção silenciosa de que está no controle da própria vida. Acorda pela manhã acreditando que escolhe seus pensamentos, governa suas emoções e decide conscientemente seus caminhos. Essa sensação de comando é tão natural que raramente é questionada. Para Carl Jung, porém, ela é uma das maiores ilusões da psique humana. O ego, aquilo que chamamos de eu, não é o centro da mente, mas apenas o centro da consciência. Ele representa uma pequena parte da totalidade psíquica, embora se comporte como se fosse o todo. O ego constrói uma narrativa coerente sobre quem você é, o que valoriza e o que jamais faria. Essa narrativa cria estabilidade, mas também cria cegueira. Para se manter íntegro, o ego precisa se proteger. Tudo o que ameaça sua imagem é rejeitado. Pensamentos inconvenientes são ignorados. Emoções desconfortáveis são racionalizadas. Impulsos contraditórios são reprimidos. O ego não elimina essas forças. Ele apenas as empurra para fora do campo da consciência, acreditando que assim mantém o controle. É aqui que a ilusão se consolida. O ego confunde repressão com domínio. Ele acredita que, ao não olhar, deixou de existir. Mas o inconsciente não funciona sob as regras da vontade consciente. Aquilo que é excluído da consciência não desaparece, apenas passa a agir de forma autônoma, fora do alcance do controle racional. Quanto mais rígida é a identidade do ego, mais frágil ela se torna. Um ego inflado, excessivamente identificado com uma imagem moral, racional ou superior, cria uma tensão interna constante. Essa tensão exige vigilância permanente, pois qualquer falha ameaça a identidade construída. É por isso que pessoas que se veem como extremamente corretas vivem em estado de defesa psicológica. Jung observou que o ego não suporta contradições. Ele quer ser consistente, previsível, coerente. Mas a psique humana não é assim. Ela é paradoxal, instintiva, ambígua. Quando o ego tenta impor uma ordem artificial sobre essa complexidade, ele cria uma divisão interna. De um lado, a imagem consciente. Do outro, tudo aquilo que foi negado. A verdadeira perda de controle começa exatamente aí. O indivíduo acredita estar governando sua vida, mas passa a reagir a impulsos que não reconhece como seus. Suas decisões parecem racionais, mas carregam motivações ocultas. Suas emoções surgem do nada. Seus erros se repetem sem explicação. O ego observa os efeitos, mas ignora as causas. Para Jung, a consciência não é o oposto do inconsciente, mas uma pequena luz dentro dele. Quando o ego se imagina soberano, ele se torna cego para as forças que realmente o movem. E quanto menos consciência existe, mais poder o inconsciente adquire. O resultado é um ser humano que acredita escolher, quando na verdade apenas reage. Essa é a ilusão do ego. Acreditar que controlar a narrativa é o mesmo que controlar a psique. Enquanto o ego insiste em se ver como senhor absoluto, ele permanece, paradoxalmente, um servo de tudo aquilo que se recusa a enxergar. Talvez, enquanto você escuta isso, uma resistência silenciosa surja. A sensação de que essa análise é exagerada, de que, no seu caso, é diferente. Essa reação é esperada. Ela não é intelectual, é defensiva. O ego reage sempre que sua autoridade é questionada. Ele prefere explicar, justificar, relativizar, a admitir que não governa sozinho. Observe com honestidade a própria experiência. Quantas vezes você prometeu não repetir um comportamento e repetiu,
Quantas vezes tomou decisões pensadas que, no fundo, já estavam decididas antes da razão entrar em cena? Você chama isso de falha momentânea. Jung chamaria de atuação inconsciente. O ego gosta de se apresentar como autor da própria história, mas raramente percebe o quanto é influenciado por emoções antigas, padrões aprendidos na infância, medos não resolvidos, desejos nunca admitidos. Essas forças não pedem autorização, elas simplesmente se manifestam. Quando você reage de forma desproporcional, quando algo pequeno desperta uma raiva intensa, quando uma crítica atinge mais fundo do que deveria, não é o presente que está falando, é o inconsciente sendo ativado. E o ego, confuso, tenta assumir o controle depois do estrago feito. Ele cria explicações elegantes, constrói narrativas racionais, culpa o outro, o contexto, o acaso. Mas a decisão já foi tomada em outro nível. Esse é um ponto desconfortável, porque ameaça a imagem que você tem de si mesmo. A imagem de alguém consciente, maduro, dono da própria vontade. Jung nunca disse que o ego é inútil. Ele é necessário. Sem ele, não há identidade. Mas quando o ego se acredita absoluto, ele se torna o maior obstáculo ao autoconhecimento. Enquanto você se identifica cegamente com o eu que conhece, tudo aquilo que não combina com essa imagem age nos bastidores. E quanto mais você tenta ignorar isso, mais sua vida começa a parecer uma sequência de repetições. Os mesmos conflitos com pessoas diferentes, as mesmas frustrações em cenários novos, as mesmas promessas internas quebradas. Isso não é falta de força de vontade, é falta de consciência. Jung dizia que, até que o inconsciente seja tornado consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Essa frase não é metafórica, ela é literal. Quando o ego não reconhece seus limites, ele entrega o controle exatamente àquilo que tenta negar, e o ser humano passa a viver acreditando que escolhe, quando, na verdade, apenas responde a forças internas que nunca aprendeu a encarar. Perceber isso não é humilhante, é o primeiro sinal de lucidez, porque somente quando o ego abandona a ilusão de soberania, a consciência pode se expandir. A sombra não surge de um dia para o outro. Ela não aparece como um evento isolado. Ela se forma lentamente ao longo da vida, quase sempre de maneira invisível. Desde cedo, você aprende quem pode ser e quem não pode ser. Certos comportamentos são elogiados, outros são punidos, ridicularizados ou ignorados. A criança entende rápido. Para ser aceita, precisa se adaptar. Aquilo que recebe aprovação permanece na consciência. Aquilo que gera rejeição começa a ser escondido. Não porque desaparece, mas porque passa a ser perigoso demais para ser expresso. É assim que a sombra nasce. Carl Jung descreveu a sombra como o conjunto de tudo aquilo que o ego não reconhece como parte de si. Não apenas impulsos agressivos ou socialmente condenáveis, mas também qualidades que não encontraram espaço para existir. Força em um ambiente que exigia obediência. Sensibilidade em um contexto que premiava dureza. Ambição onde só a modéstia era permitida. Essas partes não são eliminadas, elas são exiladas. E aquilo que é exilado não perde energia. Pelo contrário, ganha densidade psíquica. A sombra cresce justamente onde você não olha. Ela se desenvolve no silêncio, fora do alcance da consciência, acumulando tudo aquilo que foi empurrado para baixo do tapete psicológico. Talvez você se reconheça nisso. Talvez exista em você uma raiva que nunca pôde ser expressa, um desejo que foi julgado inaceitável, uma vontade de dizer não, quando sempre foi esperado que você dissesse sim. Essas partes não desapareceram, elas estão vivas. O erro mais comum é acreditar que a sombra é apenas algo negativo. Mas Jung foi claro. A sombra contém tanto o destrutivo quanto o vital. Ela carrega instinto, criatividade, energia bruta, potência de ação. Quando essas forças são negadas, não se tornam inofensivas, tornam-se primitivas. Aquilo que poderia ser integrado como força consciente retorna como impulso cego. É por isso que pessoas aparentemente calmas explodem de maneira desproporcional. É por isso que indivíduos moralmente corretos agem de forma contraditória em momentos de pressão. A sombra não nasce porque você é fraco.
Ela nasce porque você é humano tentando sobreviver em um mundo que exige máscaras. E quanto mais cedo você aprende a esconder partes de si, mais cedo começa a perder contato com a totalidade do que é. A sombra não é um defeito da psique. É uma consequência inevitável da adaptação. O problema não é ter uma sombra. O problema é viver como se ela não existisse. Porque, enquanto você acredita que certas partes não são suas, elas continuam agindo sem o seu consentimento. Silenciosamente. Persistentemente. Existe uma frase de Carl Jung que soa quase como uma ameaça silenciosa. Aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino. Essa ideia costuma ser mal compreendida. Não se trata de misticismo, não se trata de fatalismo. Trata-se de psicologia profunda. Quando você não reconhece as forças que operam dentro de você, essas forças continuam agindo, apenas sem o seu consentimento. A sombra não escolhe caminhos aleatórios. Ela se manifesta através de padrões. E padrões são repetição. Observe a própria vida com frieza. Quantas vezes você se viu preso às mesmas situações, com pessoas diferentes, em contextos diferentes, mas com a mesma sensação no final, a mesma frustração, o mesmo arrependimento, a mesma pergunta silenciosa: por que isso sempre acontece comigo? Jung diria que não é o mundo que se repete, é você. Ou, mais precisamente, a parte de você que nunca foi reconhecida. O homem que reprime sua agressividade não se torna pacífico, ele se torna passivo. E a passividade atrai situações onde será dominado. A pessoa que nega seu desejo de poder acaba se colocando repetidamente em relações onde é controlada. Quem não reconhece a própria inveja vive cercado de ressentimento. Isso não é punição, é compensação psíquica. A psique busca equilíbrio. Quando o ego se recusa a integrar certas forças, o inconsciente cria cenários externos para que essas forças se expressem. E então, o indivíduo acredita que a vida é injusta, que o destino é cruel, que as pessoas sempre decepcionam. Mas, na visão junguiana, o destino não é algo que vem de fora. Ele emerge de dentro. A sombra atua como um diretor invisível. Ela escolhe os conflitos. Ela empurra o indivíduo para certas decisões. Ela repete lições que não foram aprendidas. E quanto mais o ego resiste, mais intensas se tornam essas experiências. Talvez você reconheça isso naquela relação que parecia diferente, mas terminou exatamente como as anteriores. Naquele erro que você jurou não repetir, mas repetiu. Naquela escolha que parecia racional, mas deixou o mesmo vazio. Isso não acontece porque você não pensou o suficiente. Acontece porque pensar não é suficiente quando forças inconscientes estão no comando. O destino, nesse sentido, não é um roteiro imposto pela vida. É um diálogo interrompido com a própria psique. Enquanto a sombra não é ouvida, ela se expressa por meio de acontecimentos. E quanto mais você tenta controlar o exterior sem olhar para o interior, mais a vida parece escapar das suas mãos. Perceber isso é desconfortável, porque retira a posição de vítima. Mas também é libertador. Porque no momento em que você reconhece que certos padrões não são coincidência, surge algo novo. A possibilidade de escolha consciente. Até lá, o que você chama de destino é apenas a sombra conduzindo sua vida pelas costas do ego. Quando a sombra não pode ser reconhecida internamente, ela precisa encontrar um lugar para existir. E esse lugar, quase sempre, é o outro. Jung chamou esse mecanismo de projeção, não como uma metáfora, mas como uma operação psíquica precisa e constante. Tudo aquilo que o ego não suporta admitir como parte de si é deslocado para fora. A psique faz isso não por maldade, mas por autopreservação. Observe com atenção as reações mais intensas que você tem. Não as opiniões calmas, não os julgamentos racionais, mas as respostas emocionais desproporcionais. A raiva que surge rápido demais, o desprezo imediato, a necessidade urgente de condenar. Essas reações raramente dizem respeito apenas ao outro. Elas revelam um conteúdo interno ativado. A pessoa arrogante que você não suporta, o indivíduo egoísta que você despreza, o manipulador que você condena com tanta certeza.
Pergunte-se com honestidade: o que exatamente nisso toca algo sensível em você? A projeção permite que você lute contra partes suas sem jamais reconhecê-las como internas. Ela cria inimigos claros, alvos definidos, fronteiras morais confortáveis. Enquanto o outro carrega a sombra, você permanece limpo. Mas essa limpeza tem um custo. Quanto mais você projeta, menos se conhece. Quanto mais você condena fora, mais se obscurece por dentro. A projeção distorce a realidade. Você não enxerga mais o outro como ele é, mas como um espelho do que foi reprimido em você. É por isso que certos conflitos parecem inevitáveis. Por isso certas pessoas despertam reações imediatas. Por isso algumas figuras se tornam obsessivas. A sombra projetada cria uma narrativa falsa. O problema está lá fora. E enquanto essa narrativa se mantém, nenhuma transformação real acontece. Jung alertava que o indivíduo dominado pela projeção vive em constante estado de guerra psicológica. Sempre existe um culpado. Sempre existe um inimigo. Sempre existe algo a combater. Mas essa luta é interminável, porque o verdadeiro conflito nunca está onde se imagina. Retirar uma projeção não é confortável. Significa admitir que aquilo que você combate fora tem raízes internas. Significa perder a ilusão de superioridade moral. Significa assumir responsabilidade psíquica. Mas é exatamente nesse ponto que a consciência se expande. Enquanto o inimigo estiver apenas do lado de fora, você continuará lutando sombras, sem jamais tocar a própria escuridão. E aquilo que não é reconhecido em você, continuará escolhendo seus conflitos por você. Existe um ponto em que a moral deixa de ser orientação e passa a ser defesa. Jung observou isso com clareza clínica. Quanto mais alguém se identifica com uma imagem moral elevada, mais perigosa tende a ser a sua sombra. Essa afirmação costuma causar resistência, porque a moral é vista como virtude, e, em muitos casos, ela é. Mas quando usada para evitar o autoconhecimento, ela se transforma em armadura. O ego constrói uma identidade. Eu sou correto, eu sou justo, eu jamais faria isso. Essas frases parecem nobres, mas escondem um risco silencioso. Elas criam zonas proibidas dentro da psique. Tudo aquilo que contradiz essa imagem não é elaborado, não é compreendido, apenas reprimido. A moral rígida não transforma impulsos, ela os empurra para a sombra. O indivíduo moralmente inflado passa a acreditar que está acima de certos comportamentos, e exatamente por isso perde a capacidade de reconhecê-los em si. Jung alertava que pessoas excessivamente virtuosas costumam ser psicologicamente frágeis. Não porque sejam más, mas porque vivem em constante negação interna. Elas precisam vigiar pensamentos, controlar emoções, sustentar uma imagem impecável. Isso gera tensão, e toda tensão prolongada exige compensação. Quando a vida pressiona, uma humilhação, uma perda, um momento de fraqueza, a estrutura moral do ego racha. E aquilo que foi negado emerge de forma crua, desproporcional, incontrolável. Nesse momento, o indivíduo faz exatamente aquilo que jurava jamais ser capaz de fazer. Não porque se tornou alguém diferente, mas porque sempre foi mais complexo do que permitiu reconhecer. A moral, quando não é acompanhada de consciência, não eleva o ser humano. Ela o divide. Ela cria um eu aceitável e um eu proibido. E quanto maior essa divisão, mais violento é o retorno do reprimido. Jung não defendia a ausência de valores. Defendia algo mais difícil: valores sustentados por lucidez. Reconhecer a própria capacidade para o erro, para a crueldade, para o egoísmo, não torna ninguém pior, torna mais responsável. A verdadeira ética não nasce da negação do mal, mas da consciência dele. Enquanto você acreditar que é incapaz de certas coisas, essas coisas continuarão existindo fora do seu controle. A moral que não olha para a sombra não protege a alma, apenas a deixa despreparada. E quanto mais alta é a imagem que o ego tenta sustentar, mais profunda é a queda quando a sombra assume o comando. É o momento em que fugir se torna mais doloroso do que encarar. Não acontece de forma dramática. Não vem como uma revelação súbita. Surge como um cansaço profundo de repetir a própria vida. A pessoa começa a perceber que certos conflitos não são acaso, que determinadas reações não são fase, que os mesmos erros surgem mesmo quando o cenário muda. Esse é um ponto delicado,
porque o ego ainda tenta resistir. Ele prefere culpar o outro, o passado, as circunstâncias, qualquer coisa que preserve sua imagem intacta. Mas algo começa a rachar por dentro. Jung descreveu esse momento como o início real da individuação. Não é iluminação, não é paz, é confronto. O encontro com a sombra não acontece em um ambiente seguro. Ele surge, quase sempre, em momentos de crise. Uma perda que desorganiza, um fracasso que humilha, um colapso emocional que expõe limites. É nesse ponto que a pessoa se depara com aspectos de si que sempre evitou reconhecer. Raiva, inveja, desejo de vingança, impulsos contraditórios, não como conceitos abstratos, mas como experiências vivas. O ego reage com medo, porque reconhecer a sombra significa perder a ilusão de inocência. Significa admitir que a própria imagem estava incompleta. Muitos recuam aqui, preferem voltar às antigas narrativas, reforçar julgamentos, endurecer a moral. Mas quem atravessa esse limiar percebe algo essencial. A sombra não surge para destruir, ela surge para ser vista. Quando você começa a nomear o que sente sem se justificar, sem se condenar, algo muda. A energia que antes explodia de forma cega passa a ser observada. E aquilo que pode ser observado já não controla da mesma forma. Jung afirmava que a sombra perde poder no momento em que é reconhecida como parte do todo. Não integrada, não elaborada, apenas reconhecida. Esse reconhecimento não torna ninguém melhor, torna mais real. Você deixa de se ver apenas como vítima, deixa de se imaginar como exceção moral, e começa a se perceber como um ser humano inteiro, capaz de contradições. O encontro com a sombra não traz conforto imediato, mas traz algo mais valioso: verdade psicológica. E sem verdade, qualquer tentativa de mudança é apenas mais uma máscara. A sombra não pede submissão, pede presença. E somente quem suporta permanecer diante dela sem fugir, dá o primeiro passo real para deixar de ser governado por aquilo que sempre evitou enxergar. Aqui existe uma confusão comum que precisa ser desfeita com clareza. Integrar a sombra não significa se entregar aos impulsos. Não significa agir sem limites. Não significa justificar comportamentos destrutivos. Integrar é tornar consciente. Jung foi extremamente preciso nesse ponto. Aquilo que permanece inconsciente age de forma compulsiva. Aquilo que se torna consciente pode ser escolhido. Reconhecer a própria agressividade não transforma alguém em violento, transforma alguém em menos passivo. Reconhecer o desejo de poder não cria um tirano, cria alguém que para de ser manipulado. Reconhecer a inveja não torna a pessoa mesquinha, torna menos ressentida. A sombra integrada não domina, ela coopera. Quando você aceita que certas forças existem em você, elas deixam de precisar se manifestar de forma distorcida. A energia que antes explodia vira contenção consciente. Aquilo que antes sabotava passa a sustentar. Esse é um ponto silencioso de maturidade psíquica. Você não se sente superior, não se sente puro, mas se sente mais inteiro. O ego deixa de gastar energia reprimindo e passa a usar energia escolhendo. Jung não buscava a santidade, buscava a totalidade. E somente um ser humano inteiro é capaz de agir com responsabilidade real. A integração da sombra tem um custo que muitos não estão dispostos a pagar. Você perde a imagem confortável de si mesmo. Perde o direito de se ver apenas como vítima. Perde a narrativa simples de bom contra mal. Você descobre que é mais complexo do que imaginava. E isso assusta. Mas o ganho é proporcional ao risco. Você passa a reconhecer seus gatilhos antes que eles assumam o controle. Percebe padrões enquanto ainda estão se formando. Identifica impulsos antes que se tornem ações. A vida deixa de parecer um campo de armadilhas aleatórias e começa a revelar uma lógica interna. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a relação com o próprio inconsciente. Jung dizia que a individuação não torna a vida mais fácil, torna mais consciente. E consciência cobra responsabilidade. Você não pode mais fingir que não sabia. Não pode mais culpar apenas o outro. Não pode mais se esconder atrás da ignorância. Mas em troca, você ganha algo raro: liberdade interior. Não a liberdade ilusória de fazer tudo o que quer,
mas a liberdade real de não ser empurrado por forças que você desconhece. Tudo que você nega em si mesmo não desaparece. Ele observa, espera, aprende seus padrões e, no momento certo, assume o comando. A sombra não é um erro da sua mente. É uma parte sua que foi abandonada em nome da adaptação, da aceitação, da sobrevivência. Enquanto permanecer no escuro, ela continuará puxando os fios da sua vida por trás do ego. Mas no instante em que você tem coragem de olhar para dentro, sem se justificar e sem se condenar, algo muda. Você deixa de ser governado e começa, pela primeira vez, a dialogar com aquilo que realmente o move. A sombra não é seu inimigo. É o preço de se tornar inteiro. E somente quem suporta essa inteireza deixa de viver como personagem da própria vida.